Irmãos, eu vou repartir exatamente o que o Senhor falou comigo hoje à tarde. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes 3, nós vamos ler só um versículo. Versículo 1, amém? Irmãos, a palavra de Deus diz assim nesse versículo: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém, irmãos? Irmãos, eu já ouvi muita pregação desse versículo aqui, muitos de pastores, de irmãos, e sempre eles atentam para o tempo de Deus. Então eles falam, tem um tempo. Mas o que Deus falou muito comigo, irmãos, e vai ser o que eu vou repartir, vai ser sobre essa palavra propósito. Tem um tempo, mas tem um propósito, sabe? Então, irmãos, a gente sabe que tudo que o Senhor fez com um propósito. Desde o início, lá na criação, lá em Gênesis, no início, quando diz que Deus, no início, Ele criou os céus e a terra, né? Ou seja, Deus criou todo o universo. Interessante, no capítulo 3, ele diz que Deus criou a luz. E Deus viu que a luz era boa. E Ele fez o quê? Separação entre luz e trevas. Irmãos, e você vai caminhando ali, você vai ver que tudo foi criado para um propósito. Tudo que foi criado por Deus tem um propósito, né? Esse banco que os irmãos estão sentando tem um propósito. Esse microfone, essa máscara aqui que tem hora da vontade de tirar, né? Tem um propósito. Tudo tem um propósito. Amém? Então, irmãos, eu vou caminhar aqui nessa direção, mas o que Deus falou muito comigo, irmão, foi sobre as nossas vidas. Nós não estamos por acaso aqui. A família que nós nascemos, o local que Deus nos colocou. E muitas vezes, irmão, para Deus, esse propósito dele, Ele tira uma pessoa do interior, traz para a capital, tira da capital, leva para o interior, viaja pelo mundo, abre as fronteiras, fecha a fronteira, né? Interessante, irmãos, eu fiquei maravilhado. Eu achei um dicionário e eu fui procurar essa palavra propósito, sabe? Tem muitos, quando as crianças estão brincando, um faz um negócio ali, aí o outro chega, os pacificadores, né, pastor, o senhor falou de cedo, não, ele fez por querer, não, fez de propósito. Então, irmãos, Deus faz tudo de propósito. Nós vamos ver que era para nos tornar, o propósito de Deus é nos tornar a imagem de seu Filho, Jesus Cristo. Sabe? Quando Deus disse lá no Éden, em Gênesis, Deus disse assim, olha, façamos o homem. Parece que houve uma consulta ali da deidade, né, da trindade. Vamos fazer a nossa imagem e semelhança. Então tinha um propósito para isso, sabe, irmão? Então a gente não está de passagem por esse mundo à toa. Deus tem um propósito nas nossas vidas, irmão, sabe? De nos fazer semelhantes a Jesus. Irmão, eu tenho muitas dó desses pessoal de rua, porque eu fui mendigo de rua. Não é isso, eu sempre, sabe? E eu fico olhando assim, esse dia eu e a Rayane no carro, a gente se emocionou com uma menina que a gente viu, e eu falei para minha filha, você acha que isso é o propósito de Deus? Deus não fez. Deus tem um propósito tremendo na vida da gente, irmãos. E o inimigo, ele faz de tudo para nos tirar desse propósito, né? Oferecendo esse presente século. Foi o que ele tentou fazer com Jesus, né? Ele disse, olha, tudo isso aí eu te dou, você só precisa me adorar.
Irmãos, e esse lugar que Jesus Cristo conquistou para nós lá na cruz, o inimigo vai sempre tentar nos tirar desse lugar. E muitas coisas que acontecem, né, na nossa vida, muitas coisas, Deus tem um propósito, às vezes Deus está fazendo na nossa vida e a gente culpa a mulher, culpa filho, culpa pastor, essa igreja, esse aqui. Então a gente, sabe, às vezes, irmãos, eu tenho visto isso, a gente não entende o que Deus está fazendo. Todo mundo tem culpa do que está acontecendo, menos eu não, mas os outros. Só que muitas vezes, irmãos, naquele pacote de tribulação, de deserto que a gente passa, ali tem uma bênção, que o Senhor precisa nos fazer passar por aquele local. Amém, irmãos? Então, nós vamos caminhar nessa direção, irmãos. Eu anotei muitas coisas aqui e eu vou procurar, não sei, se eu vou pregar 30 minutos, vai ser o que o Senhor der. Amém? Irmãos, esse pastor hoje se referiu a isso, nós vamos chegar nesse, né, que o Senhor nos fez de barro, né? E lá em Gênesis 2, mais para frente, lá diz que ele soprou em nossas narinas. Irmão, isso me falou muito, porque, imagina, você faz um vaso, né, que é o caso que nós somos chamados de vaso de barro, né? E se você sem o Espírito ali, seria um vaso só. Então, irmão, o barro da terra, Deus fez da terra, mas o Espírito é dele, para ter essa ligação. Irmãos, Deus tem um propósito nas nossas vidas. E Deus nunca perdeu para o diabo, nunca perdeu para ninguém. E Ele vai fazer de tudo para cumprir esse propósito em nossas vidas. Ou vai mandar para o deserto, ou vai, sei lá o quê. Eu não sei como que Deus vai fazer, mas Ele faz. Amém? Irmãos, falando em propósito, eu gostaria de ler esse texto, que fica em Romanos, capítulo 8. Todo mundo conhece esse texto, é bom, texto conhecido. Romanos 8, versículo 28, né? Vamos lá. Versículo 28 e 29. Irmãos, olha que tremendo esse texto. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que são chamados, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu propósito, decreto. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Interessante, irmão, quando a Bíblia diz assim, como que diz, são chamados, versículo 28, por seu decreto, por seu propósito, não meu, não o seu. Irmão, olha o que Deus tem para a gente. O propósito é dele. É dele. Muitas vezes eu já vi algum irmão, né, falar assim, agora eu estou indo na igreja, agora eu tomei a decisão, como que é? Eu sou o cara, eu não sei o que. Irmãos, ninguém está aqui por coincidência. Todo mundo que está aqui foi do propósito de Deus que nós estivéssemos aqui hoje. Sabe? Esse local aqui, irmãos, Deus tem um propósito nesse local de ministrar a palavra dele aqui. Isso aqui foi começado pelo pastor Ani, mas o pastor Ani foi usado como, um bisturi na mão do médico, mas o propósito desse local permanecer é do Senhor. E ele vai ficar permanecendo até a hora que o Senhor quiser. Sabe, irmão, ninguém vence Deus, ninguém pode. Amém, irmãos? Agora, irmãos, eu vou ler bastante texto de Isaías. Irmãos, eu gosto muito do livro de Isaías. Isaías é o profeta que mais falou do Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o nosso Senhor.
ou seja, é o nosso dono. Amém? Mas, irmão, vamos ler esse texto que fica em Gálatas, capítulo 4. Gálatas 4. Tá ruim de folhear aqui, mas vamos lá. Eu trouxe uma garrafa aqui, não é nem para mim beber água, é para mim molhar o dedo aqui, viu? Porque não pode tirar a máscara. Mas, Gálatas 4, irmão, vamos ler o versículo 4? Irmãos, preste atenção nesse texto. Ele diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim que já não é mais servos, mas filhos, e se és filhos, és também herdeiro de Deus por Cristo. Amados, olha o propósito de Deus. Até no tempo, quando fala aqui a plenitude dos tempos, foi o tempo exato que Deus achou, o tempo certo de Deus. Deus enviou Jesus Cristo veio, teve que nascer de mulher, nascer debaixo da lei. Para quê, irmãos? Para nos resgatar. Irmãos, eu sei que eu não valo 5 centavos, mas Deus, Ele tem um propósito na nossa vida, tanto que seu Filho Jesus Cristo nos comprou com seu sangue. Eu sei que Deus não precisa de nada, Deus não precisa da gente, irmão, mas é da vontade dele de nos fazer da sua família. Para isso que Ele enviou Jesus Cristo. Amém, irmãos? Agora nós vamos voltar lá em Isaías 46. Isaías 46. Vamos ver algum texto lá. Isaías 46. Vamos ver o versículo 3 e o 4. Diz assim: ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o resíduo da casa de Israel, vós, a quem trouxe nos braços desde o ventre, e levei desde a madre, e até a velhice eu serei o mesmo, e ainda até o caos eu vos trarei. Eu o fiz e eu vos levarei, e eu vos trarei e vos guardareis. Amados, aqui dá a ideia de uma mãe. Uma mãe, ela carrega seu filho até um tempo. Depois ele fica pesado, e ela tem que deixar para ele por si só. E o Senhor fala aqui, ó, até a velhice, versículo 4, eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos trarei. Irmãos, esse cãs aqui, ó, até quando você tiver de cabecinha branca, o Senhor vai te cuidar. Sempre Ele será fiel. Como que é aquele texto que eu lembrei agora de Filipenses 1:6? Fiel é aquele que começou, né, a boa obra e o fará. Irmão, não tem jeito do Senhor não terminar a obra nas nossas vidas. Só tem alguém que pode impedir o Senhor de fazer uma obra na vida da pessoa. É a própria pessoa. Só ela, irmão, pode quebrar esse propósito de Deus e escolher esse século, escolher, né, igual eu falei, a proposta que fizeram lá, que Satanás fez para Jesus. Amém, irmãos? Mas, irmãos, eu fiquei olhando esse texto aqui, né? Quando ele diz assim no versículo 4, eu fiz e eu vos levarei. Sabe, irmãos, eu fiquei imaginando assim, esse cuidado de Deus, sabe, de estar levando a gente, sabe? Irmãos, eu sei, eu não tenho dúvida, se eu pedir para
contar um testemunho aqui de algo, de livramentos do Senhor na família da gente. Eu acho que todo mundo tem algo para contar. Sabe, esse cuidado de Deus, certo? Irmão, Deus tem um propósito nas nossas vidas. O Josias, ele falou aqui sobre... Esses dias ele testemunhou, ele falou sobre Elias, lá no riacho lá, que Elias foi para lá e o riacho secou. Irmãos, eu cheguei em casa e fui ler aquele texto. Eu vi que Deus tinha compromisso com Elias, sabe? O compromisso de Deus é com a gente, Deus não tinha compromisso ali. E o riacho secou porque Deus tinha algo para Elias fazer. Assim mesmo é nas nossas vidas, irmãos. Quando algo para aqui, assim, quando uma porta se fecha, sei lá, é porque Deus tem outra coisa para fazer. Irmãos, eu vou ler alguns textos aqui, mas uma coisa que Deus me mostrou claramente aqui, esse negócio de murmuração. Às vezes a gente atrasa a bênção de Deus nas nossas vidas. Irmãos, sabe, não estou falando para ninguém aqui, eu tenho que olhar no espelho e falar, não murmure, não murmure. Sabe, Deus tem algo tremendo nas nossas vidas. Amém? Versículo 5. Irmãos, presta atenção aí. A quem me fareis semelhante e com quem me igualareis e me comparareis para que sejamos semelhantes? Gastam ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças. Assalariam os ourives e ele faz um Deus, e diante deles se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam, o levam e o põem no seu lugar. Ali está, do seu lugar não se move, e se recorrem a ele, e resposta nenhuma dá, nem livra ninguém da sua tribulação. Mais uma vez aqui, o Senhor falando sobre a idolatria, sabe, irmãos? Irmãos, só Ele pode falar com a gente, só Ele pode nos livrar da tribulação. Ele diz aqui, né, no final do versículo 7, que o pessoal se recorre a Ele e resposta nenhuma dá, nem livra ninguém da sua tribulação. Irmãos, o Senhor tem cuidado da minha vida e tem cuidado dos meus familiares. E o Senhor, Ele tem um propósito, sabe, nas nossas vidas, a cada dia. Quando eu leio esses textos, eu já vi muita gente falar, não, esse texto aqui é lá para o povo de Israel. Irmão, uma vez, eu não sei se ele falou dele, o Felipe falou, ele era adolescente, Felipe. Ele falou para mim, Beto, eu gosto disso, sabe, os jovens me chamar de Beto, sabe? Entendeu? No negócio de tio, está por fora, sabe? Aí ele falou assim, Beto, quando você lê a Bíblia, você lê para você. Você coloca você ali, você lê para você. Irmãos, e muito texto que as pessoas acham que é só para o povo de Israel, se você se encaixar ali na obediência, na palavra de Deus, o efeito vem na sua vida. Deus Ele tem compromisso com a sua palavra. Amém? Então vamos lá, versículo 8. Irmãos, preste atenção. Lembrai-vos disso e tende ânimo, reconduziu ao coração, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, e não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. O meu conselho será firme e farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o oriente e o homem do meu conselho desde as terras remotas, porque assim o disse e assim acontecerá. Eu o determinei e também o farei. Nada pode impedir a ação do Senhor. E eu não sei como que Deus faz isso, mas Deus cuida da gente. Sabe, eu não sei quantos habitantes já tem na Terra, 7 bilhões, né?
Hã? Sabe? E Deus, irmãos, e Deus cuida da gente, Deus tem cuidado de nós, e Deus tem um propósito. É certo que às vezes Deus manda para um deserto aí, né? E a pessoa passa um deserto violento. Irmão, o deserto está na Bíblia aqui, ó. Tem deserto, sim. Sabe? É, aquele texto lá, né, de o seu cajado e a tua vara me consola. Irmão, isso aí está falando de orientação pastoral. E às vezes o Senhor tem que corrigir mesmo, faz parte. Amém? Então vamos lá, irmãos. Irmãos, eu vendo esses textos aqui, né? Eu sempre lembro daqueles 2 cegos. Sabe aqueles 2 cegos que eles iam e Jesus chamou eles e Jesus fez aquele lodo ali com a saliva, com terra e esfregou nos olhos deles e disse para eles, olha, vocês vão e mostram aos sacerdotes. E a lei lá dizia que eles tinham que mostrar quando eles tivessem sido curados. E a Bíblia diz lá que eles foram e no caminho eles foram curados. Quando eles iam, eles foram curados. Um dia eu falei para o João Divino, né? Um irmão aí que é muito abençoado, eu gosto muito de conversar com ele. Eu falei, irmão João, se fosse eu que estivesse lá na fila, eu perguntasse lá, o que Jesus está fazendo? O pessoal falava assim, ele está fazendo um negócio com guspe lá, uma terra lá, e está esfregando nos olhos. E eu ia falar, fala na minha hora só para ele dar uma palavra, não precisa, sabe, isso não é milagre não, sabe. Irmão, o que eu quero dizer com isso? Irmão, Deus tem a sua maneira, eu não sei como que Deus vai fazer na sua vida, talvez é diferente da vida do irmão, mas uma coisa é certa, se você deixar, Deus vai fazer. Só tem uma pessoa que pode atrapalhar o propósito de Deus, é a própria pessoa, sabe? Mas vamos seguir aqui. Irmãos, vou olhar no relógio lá, vai ser 8 horas. Eu vou ver se eu fico mais calmo um pouco, não é fácil aqui. Eu gostaria que vocês virassem a página aí, no versículo 45. Isaías 45. Vamos ler do 4 a 9. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti chamarei pelo teu nome. Pus-te o teu sobrenome e ainda não me conhecesses. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Destilais, ó céu, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza-se a salvação, e a justiça frutifique juntamente. Eu, o Senhor, os criei. Irmãos, presta atenção, nós vamos ver uns versículos, mas olha o que diz aqui. Ai daquele, versículo 9, que contende com o seu Criador. Caco entre outros cacos de barro. Porventura, dirá o barro ao que o formou, que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Ai daquele que diz ao Pai. Só até aí, irmãos, só até o versículo 9. Sabe, irmãos, eu vou, quando ele fala aqui, irmãos, no versículo 6, diz assim, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Irmãos, aqui ele está se referindo à terra toda. Tanto faz aqui, na China, na África, o Senhor é o mesmo. Sabe? No versículo 4, né?
Ele diz: por amor do teu nome, Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamarei pelo teu nome. Pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conheces. Sabe, irmão? E aí ele vai falando da sua grandeza. E eu tenho certeza, irmão, que só eu demorei 7 anos na rua, porque eu atrasava a bênção do Senhor na minha vida, sabe? E ele diz aqui, irmão, nesse versículo 9, eu gosto dessa, coitado desse, que contende com o seu Criador. Sabe, irmãos, o homem, ele não tem direito de levantar a voz, de se rebelar contra o seu Criador. Hoje a gente está vendo tantos programas de televisão, eu não tenho programa evangélico para você assistir, e é um tal de manda nele, determina e faz, sabe? E você tem que exigir, e ele tem que te dar, e aquele negócio, esse dia, irmão, eu gosto muito de ver aqueles cultos, aquelas igrejas cheias, aqueles jovens adorando, né? E o pastor, depois que passou lá, o apóstolo lá, né? Ele disse assim: vocês estão pensando que isso é assim, só adorar? Assim? Hoje, cada um vai dar uma oferta de R$153 para ser abençoado. Irmão, você acha que Deus precisa de uma merreca dessa? Nem se fosse milhões. Você acha que se você trazer dízimo, trazer isso... Meu irmão, Deus tem um propósito muito maior nas nossas vidas. Sabe? E interessante, irmão, esse caco de barro, sabe? Esse pedaço de cerâmica. Jó disse que quando ele estava ferido, ele se coçava com o caco de barro, e aquilo com certeza machucava mais, porque, irmãos, eu já me senti um caco de barro no meio da igreja, irmão, e o pior é que o caco, ele machuca as pessoas, ele não perdoa, ele não vai para Deus, e fica brigando com o Criador, e não é isso, e é culpa da mulher, e é o pastor, e é não sei o quê, sabe? Irmãos, o pastor Paulo citou, hoje nós vamos citar esse texto também, sabe? E eu tenho pedido a Deus: Senhor, tira essa cacaiada da minha vida, tira tudo, sabe? Faz uma obra completa na minha vida, porque nós precisamos disso, irmão, sabe? Entendeu, irmãos? Eu gostaria de ler esse texto, né? Que fica em Jeremias, versículo 18, tá? Jeremias 18. Jeremias 18, irmão, eu fico imaginando assim, quando Deus falou para Jeremias: desce lá na casa do oleiro, onde eram fabricados os vasos de cerâmica, né? Eu acho que Jeremias jamais ele imaginava o que ele ia aprender, e isso ia servir até hoje para as nossas vidas. Amém, irmãos? Vamos lá. Está difícil de virar aqui. Agora, irmãos, preste atenção. Jeremias 18. E veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as suas rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Irmão, eu acho precioso. Quando o vaso se quebrou, ele aponta, irmão, para esse sacrifício de Jesus Cristo, para a nova vida. Sabe, irmão, se Deus não faz remendo, Deus não bota caquinho ali e não cola vaso, Ele faz outro. Irmão, mas eu acho interessante essa pergunta que o Senhor faz no versículo 6. Olha o que ele diz. Depois que aconteceu aquele negócio, ele diz: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro,
ó casa de Israel. Pode, irmãos? Ele pode? Pode. Irmãos, ele mesmo responde, olha o que ele diz. Diz o Senhor, eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Irmãos, se nós permitirmos, se nós deixarmos, o Senhor vai nos moldar conforme Ele quiser. Não conforme a gente quer, mas é conforme Ele quiser. Por isso que eu acho, irmão, que aconteceu na minha vida, que eu atrasava muito as bênçãos, atrasava muito, porque eu tinha a minha posição, sabe? Sempre eu tinha a minha posição. E nós vamos ver um texto agora, irmãos. Vamos voltar para Isaías 64. Isaías 64. Vou pegar uma carona aqui na pregação do Amaury lá. O Espírito é o mesmo. Amém? Isaías 64, versículo 4. Diz assim. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Irmãos, agora esse trabalhar de Deus é muito diferente às vezes do que a gente pensa. Só bênção, Deus trabalha para mim, mas tem me abençoado, Deus trabalha. Muitas vezes, irmãos, Deus não nos dá algo que a gente quer. Deus, sabe, tem o tempo dele. E muitas vezes, pode ser em qualquer área, irmão, num concurso, numa carteira de motorista que a pessoa não passa. Eu não sei, irmãos. Mas esse texto, ele diz que Deus trabalha. E muita gente entende esse negócio assim, olha, irmão, você está abençoado. Que carro. Esse é o Deus que trabalha, sabe? Irmãos, e não é assim. Deus, ele trabalha para nos formar à imagem de seu Filho. É aquele texto que nós lemos, o propósito maior de Deus. Esse texto de Eclesiastes, que diz que há tempo para tudo. Muitas vezes a gente entende errado. Há tempo para tudo, mas para um propósito. E o propósito de Deus, Deus pode abençoar. Deus tem abençoado, não tem? Deus tem abençoado muito. Mas o maior propósito de Deus é mudar a nossa vida, nos fazer semelhante a Jesus. Amém? Vamos voltar lá. Não, irmãos, vamos ver um texto. Não desmarquem esse texto de Isaías, mas eu preciso ler esse texto, irmãos. De 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. Vamos ler do 9 ao 11. Primeira Coríntios 2, de 9 a 11. Irmãos, presta atenção. Esse texto aqui, ele está na concordância, ele é daquele texto lá de Isaías. Mas eu achei muito precioso esse texto aqui. Olha só. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Irmãos, esse texto aqui, humanamente você não consegue entender ele, sabe? Diz que o olho humano não vê, ele não entende isso daí. A grandeza de Deus. Olha o que diz no versículo 10. Mas Deus nos lá revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Irmão, essa palavra que revelou, é revelação mesmo. Não tem assim quando você vai na Bíblia assim, e Deus mostra um texto para você e fala com você, irmão, acontece várias vezes comigo. Hoje, então, eu fiquei a tarde inteira, não conseguia sentar em pé lendo Bíblia. Irmãos, de alegria, irmão, às vezes Deus fala com você assim, dá vontade de você comprar uma caixa de rojão daquele, de soltar, né? Agora não pode porque, né, está meio... Mas, irmão, aí às vezes você chega para a pessoa, você fala,
E a pessoa, tá. Porque é revelação. Mas também pode acontecer ao contrário. Às vezes Deus fala com a pessoa, já aconteceu comigo, e a pessoa chega, aí Deus falou, e para a gente, sabe? Porque Deus, Ele nos revela pelo seu Espírito. Sabe, irmãos? Essa igreja aqui, ela tem muitas pérolas aqui, sabe? Muitas, essas irmãs, a irmã Mariazinha, né? A irmã Amélia, e eu tenho certeza, irmãos, que o Senhor fala com elas, sabe? Pela palavra, sabe? E isso é revelação, isso é o Senhor que mostra, porque o propósito de Deus é isso, é nos revelar Jesus Cristo, amém? Olha o que diz no versículo 11. Porque qual dos homens, irmãos, presta atenção, sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Irmãos, às vezes eu fico impressionado com os cientistas aí, com as descobertas, com os negócios aí. Irmão, ninguém sabe as coisas de Deus, só o Espírito de Deus. E aqueles a quem Ele quiser revelar. Amém? Vamos voltar lá para Isaías 64. Nós estamos quase já terminando. Mas vamos lá. Irmãos, vamos ler Isaías 64, versículo 5. Eu vou ler aqui, lógico. Vamos lá. Saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos, eis que te irastes, porque pecamos. Neles há eternidade, para que sejamos salvos. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundície, e todos nós caímos como folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebata. E já ninguém há que invoque o teu nome, que desperte e te detenha, porque escondes de nós o rosto, e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades. Irmão, quando você lê esse texto, versículo 6, diz assim: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundície. Irmão, muita gente pensa que esse texto, ele é para a pessoa que está lá fora, não está na igreja. Esse texto, ele dirige direto a religioso, a justiça própria. Trapo de... Irmão, acho que por isso que é difícil demais um religioso ser salvo. Sabe? Se a gente não se amolecer para o Evangelho, para Jesus Cristo, irmão, a gente fica, sabe? O religioso, eu estou falando isso porque irmão, eu já saí daqui dessa igreja cuspindo marimbondo, brabo com as paredes, brabo com tudo, que eu não entendi essa brabeza, cheio de religião. E eu tenho irmãos que me mandam mensagem todo dia, e que a gente vê, irmão, que continua, sabe, sai brigado, e continua naquela religião, irmão, naquela religião. Irmão, religião é trapo de imundície. Sabe? Até a cara de um religioso é diferente. Ele não tem testemunho. Mas, irmãos, agora olha só o versículo 8. Eu gostaria que todo mundo nós falássemos junto. Irmãos, esse versículo 8 aqui, ele é a grande mensagem de salvação, está aqui. Se o Senhor não fizer, não adianta. Né? Como que diz o texto lá? Porque pela graça sois salvos, né? E isso não vem de vós, é dom por meio da fé, é dom de Deus. Amém, irmão? Mas vamos lá. O versículo 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das suas mãos. Irmão, a hora que a gente se rende ao Senhor e fala: Senhor, eu não aguento mais, faz na minha vida. Aí Ele começa a tirar um monte de cacaiada que tem, começa, irmão, mexer e mexe. Aí a gente para de colocar a culpa na mulher, porque a mulher não quer orar,
para de colocar a culpa aqui, sabe? Todo mundo tem culpa, aí você vai ver, vai falar assim, olha, eu olhar no espelho e falar assim, olha, Senhor, transforma a minha vida, me ensina, Senhor, o Senhor é o oleiro, o Senhor é o Criador, sabe? Irmãos, aquele texto que nós lemos lá de Gênesis, né, que nós citamos, que diz assim, façamos a deidade lá, sabe? Parece que houve uma consulta, eu não sei, eu penso nessas coisas, eu sou meio bobo, bastante, né? Mas parece que eles conversaram ali, Pai, Filho e Espírito Santo, a deidade ali, sabe? Disse assim, olha, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Irmãos, nós não somos Deus e nós nunca seremos, nós somos a imagem. E nem Deus com D minúsculo, não somos nada. E essa rebeldia que traz, que a gente não quer ser controlado, Deus tem um propósito, mas a gente quer fazer da nossa forma, foi o que o diabo colocou lá no coração de Eva. Como Deus sereis. Sabe? Então, irmãos, esse texto aqui, eu acho esse propósito aqui, eu acho o evangelho puro aqui, sabe? Irmãos, e eu estava olhando esses propósitos, irmão, eu estava lembrando de Noé, irmãos. Noé, Deus viu graça em Noé, sabe, irmão? Deus viu graça. Irmãos, e olha, Noé, ele entrou na arca lá, que representa Jesus Cristo, a igreja e tal. Irmãos, mas ele levou a família dele inteira. Irmãos, e Deus tem um propósito nas nossas vidas, sabe? No meio da nossa família, sabe? Então Deus tem um propósito. Deus tem me mostrado isso, irmãos. Eu fiquei, todo mundo sabe, no dia de Natal, meu irmão faleceu. E eu fiquei dando banho no meu irmão lá no hospital e essas coisas. Irmão, eu senti tanta a graça de Deus, sabe? Deus falando comigo. Eu falei, poxa, Deus tem um propósito. E aí ele estava melhorando. E o médico chegou para mim e falou, olha, o médico fez assim, ó, seu irmão, ó, só para cima, vai receber alta. E Deus falando comigo, prega a palavra para ele, prega o evangelho. E ele já não mexia mais as pernas nem nada, e um dia eu estava passando pomada na perna dele assim, eu não sei como é isso, mas o Espírito de Deus falou ao meu espírito, ele vai para o inferno se você não pregar. E eu larguei tudo, eu falei, o negócio é o seguinte, irmão, eu falei irmão porque é meu irmão também, irmão, né? Você vai morrer como eu vou morrer, e se você não confessar Jesus Cristo, você vai para o inferno, com todo o sofrimento que você está passando. Mas eu estou resumindo, mas eu conversei com ele assim, desse jeito, irmão, mas conversei muito, com amor, lógico. E ele falou, então, o que eu faço? Irmãos, ele sempre foi ateu, ele falava que ele era do diabo. Eu falei, você vai colocar a mão no seu peito, assim, e eu vou colocar a mão e nós vamos orar, e você vai receber Jesus Cristo agora. Irmãos, e eu orei com ele lá no hospital. Irmãos, olha, eu nunca vi desse jeito, o semblante dele, cara, é que ele tinha um semblante de endemoniado. Irmãos, o semblante dele ficou outro, sabe? Irmãos, e parece, tinha uma, como que chama essas mulheres que faz serviço no hospital? Capelã. Irmãos, parece que eu tinha combinado com essa capelã. Depois que meu irmão estava morrendo, mas tinha um senhor morrendo também, e outro senhor e tal, e eu preguei para todo mundo lá dentro do quarto. Eu terminei de pregar, essa mulher entrou. Irmão, parece que eu saí lá fora, e eu combinei com ela, falei, eu vou pregar, vou falar com ele, depois você entra para confirmar. Mas foi assim, eu levantei da oração, ela entrou. E ela passou direto de todo mundo, chegou e bateu nele assim, e aí? Vamos ser batizados para você ir para o céu? Você já recebeu Jesus Cristo? E ele falou, aham. Irmão, sabe, e ela orou ali, irmão, Deus tem um propósito nas nossas vidas. Sabe, Deus tem um propósito. Né? E às vezes Deus nos leva. Igual, eu não gosto muito de lembrar, né, mas só em Rondonópolis eu fiquei 2 anos na rua, 2 anos na rua pedindo comida. Tem gente que me vê na rua, chora, fala, irmão, é impossível você estar andando aí dirigindo carro. Né? Igual esse psiquiatra falou para mim. Eles precisam conhecer Jesus Cristo. Sabe? Jesus Cristo, ele é tremendo, irmão. Sabe? Ele é o Deus da misericórdia, da bondade. Amém? Então vamos ver aqui.
Então, irmãos, como eu estava falando de Noé, e a gente vê vários homens de Deus que foram usados, Moisés ali, sabe? Então, eu creio que o propósito de Deus é nos usar nas nossas famílias. Amém? E nós vamos encerrar, antes do tempo, não tem problema, é que eu perdi aqui, mas não tem. Vamos encerrar com esse texto que eu gosto muito, Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Nós vamos falar todo mundo junto esse versículo, né? Jesus, ele é o mesmo em todos os tempos, sabe? Ele é o mesmo, ele é hoje, ele foi há 100 anos atrás, ele sempre vai ser o mesmo. Hebreus 13, 8, vamos lá. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Ou seja, em todo o tempo o Senhor está pronto para nos salvar. Está pronto para nos abençoar, irmão. E eu lendo esses textos, eu lembrei muito daquele povo de Israel, né? Que, segundo o pessoal fala, que aquele tempo que eles iam gastar ali seriam de 40 dias. E eles demoraram 40 anos, né? Lá em 1 Coríntios 10, lá vai falar. Porque eles murmuraram, sabe? E eles contendiam com Deus, eles não aceitavam. E tudo ali, irmãos, apontava para Cristo, o maná, a nuvem apontava para o Senhor. Tudo, irmãos, os milagres, irmãos, eu acho tremenda essa passagem, irmão. As roupas deles não se envelheciam, as roupas, os sapatos das crianças, eles cresciam de acordo com a criança ia crescendo, sabe, não tinha problema de criança morrer de fome, de nada, de desnutrição, sabe, o maná ali que apontava para Cristo, irmão, e a palavra de Deus lhe diz lá que eles não entraram porque eles murmuraram. Ou seja, irmãos, quem levou eles para o deserto, lá em Ezequiel 20 fala, foi o próprio Deus, porque Deus tinha um propósito na vida deles. Agora eu pergunto para os irmãos, hoje é diferente? Será que Deus não tem um propósito nas nossas vidas? Com certeza tem, irmãos, sabe? E eu falar aí, eu não cheguei ainda, mas eu prossigo para o alvo, né? Amém?